dentro desse estudo sobre ética, nós já vimos que, infelizmente, existem algumas alternativas éticas que estão presentes aí no nosso dia a dia, e boa parte dela que acaba tendo mais notariedade, não tem amparo nenhum bíblico, muito pelo contrário, é justamente uma postura antibíblica, né? Dentre elas, o antinomismo, onde não existe regras, é uma ideia de que, então, não existe normas éticas ou morais, cada um faz aquilo que dá na cabeça, né? E isso pode ser mudado a qualquer momento. Hoje se acredita de um jeito, amanhã se acredita do outro, porque não existe regras e não há absolutos. O generalismo, onde os fins justificam os meios, então você pode agir moralmente do modo que for necessário, desde que o objetivo seja alcançado. O situacionismo, onde o amor é a única bandeira ética, né? É a regra universal. Agora, esse amor é um amor não bíblico, não é um amor que o próprio Deus ensina, é um amor puramente humano, egoísta, um amor inclinado para o suprimento das inclinações carnais, né? Baseado nesse amor, as pessoas fazem um monte de situação, e pautado aqui no situacionismo. Por exemplo, o amor próprio te conduz a defender, por exemplo, o aborto. Não tem problema nenhum, né? Você está fazendo isso porque você se ama. Então, se você se ama, está valendo. E aí nós vimos, inclusive, na última semana, estudando especificamente sobre o aborto, o padrão bíblico de uma situação natural de absolutismo, de que é quebra do sexto mandamento, ou seja, vimos também algumas alternativas já com amparo bíblico, né? Que é o absolutismo não conflitante, ou seja, nessa postura, nessa alternativa, não existe conflito ético, você tem que sempre fazer o que é certo, né? Então, existe o caso que nós estávamos estudando, né? Não matarás. Então, há um absolutismo nisso. Então, mesmo a pessoa mais cruel, que matou não sei quantos inocentes, que agiu de uma maneira hedionda, criminosa, né? Dentro dessa postura que, não, cuida dele, coitadinho. Ele deve ter feito isso por alguma situação aí, que a gente não consegue explicar, mas vamos manter ele vivo, vamos cuidar dele, vamos deixar ele bem à vontade, feliz. Porque quem sabe ele feliz, ele para de matar os outros, né? Então vamos dar uma verba mensal para ele. Então alguns, dentro dessa ideia que não pode matar nem o criminoso, então não pode. Ele aceita o criminoso que mata, mas não aplica a repreensão, a disciplina ou a pena de morte como uma perspectiva, inclusive, bíblica, né? Um caso extremado aqui, vamos pensar desse jeito. O absolutismo ideal, que é aquele que considera que vai existir situações de conflito ético, e aí você vai ter que escolher a postura que faça o menor mal, ou que tenha o menor impacto, né? E aquele que temos defendido, que é o hierarquismo, ou o absolutismo hierárquico, como a edição nova parece que colocou, que quando há conflito ético, você tem que procurar uma hierarquia bíblica para definir, então, qual atitude você vai tomar. Diante de um conflito ético, você tem que tomar uma decisão relacionada à sua própria vida. Então, dentro dessa hierarquia, o amor a Deus acima de todas as coisas, inclusive o amor a Deus acima do seu amor próprio. Então, aquela história assim, mas eu resolvi fazer isso porque eu tenho direito de ser feliz. Não, você não tem, você tem direito de ser obediente, né? Então, se a sua postura conflita com a demonstração de fidelidade e obediência a Deus, então, fica triste, mas fique fiel, né? Haja dentro do padrão hierárquico de Deus, que certamente isso vai acabar trazendo mais benefício do que aquilo que você imagina ser bom para você, né?
e que certamente, infelizmente, vai acabar te conduzindo para situações terríveis, porque a palavra de Deus diz que na onde há desobediência ao Senhor, nunca se acaba bem, né? A desobediência sempre, quem desobedece sempre se dá mal. Esse é o princípio, tá bom? Então, trazendo isso à tona, nós vimos que na palavra de Deus, na revelação que o próprio Deus deu, de um padrão moral, o padrão que nós devemos buscar. Uma vez que é impossível harmonizar a perspectiva moral de cada indivíduo. Para você, sempre vai ter uma inclinação moral, porque a sua cosmovisão, formada por tudo que você viveu, passou, associado ao seu temperamento, à sua personalidade e por aí vai, te conduz a algumas decisões. E para mim vai ser diferente, porque o meu contexto de vida, o meu ensino, o que eu vivi, o que eu deixei de viver, é diferente. Então nós nunca chegaremos a um padrão. A única solução, portanto, é harmonizar um padrão superior ao nosso. É adequar a minha visão de mundo a um padrão superior. E você também colocar o seu padrão submisso a esse padrão superior, que não está em nós. Portanto, o Senhor, o próprio Deus, é quem revelou. Então, a proposta para que haja uma harmonia e uma prática moral o mais próximo possível daquilo que Deus deseja para nós, uma vez que é impossível o ideal, porque o pecado, infelizmente, está em nós, mas o mais próximo do ideal é nos submetendo ao padrão que o próprio Deus revela. Tem aqui, obrigado. O próprio Deus revela na sua palavra. Então, a partir daí, nós começamos então a estudar um pouquinho sobre os 10 mandamentos como esse padrão, essa síntese do padrão moral de Deus, não só para o crente, mas para toda a humanidade. E nós chegamos agora no 7º mandamento. Nós temos seguido aí um pouquinho do texto do Catecismo Maior de Westminster, né? Que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e também da nossa igreja. E na pergunta 137, então, nos é questionado, qual é o 7º mandamento? E a resposta está lá em Êxodo, capítulo 20. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20, o verso é de número 14. A resposta, então, do catecismo, o 7º mandamento é: não adulterarás. Não adulterarás. E a referência aí é Êxodo, capítulo 20, verso 14. Nós já vimos que os 4 primeiros mandamentos, que estavam na primeira tábua, referem-se à nossa obrigação moral para com Deus, né? Uma obrigação de exclusividade, né, para com Deus, de prioridade e de fidelidade e, ao mesmo tempo, confiabilidade ao Senhor. Na segunda tábua, nós temos mais 6 mandamentos que referem-se à obrigação moral nossa para com o próximo, né? Então, aí são situações relacionadas ao nosso próximo. Começando aí no 5º mandamento, que é o princípio da sujeição, né? Do submeter às autoridades, considerar os outros como superiores a nós mesmos, de cuidar dos nossos progenitores e de todos aqueles que estão investidos de autoridade. O 6º mandamento, que é não assassinarás, né? Nós vimos que a melhor tradução é essa, que é o ponto de não tirar a vida de ninguém inocente ou de modo premeditado. Esse mandamento tem como princípio moral, obviamente, a preservação da vida. E por isso, então, nós vimos que o aborto é algo condenado, o suicídio é algo condenado, até conversando com a Heloísa essa semana, a eutanásia, né, também é algo condenado. Enquanto a vida, a expectativa e o padrão do cristão é sempre procurar a preservação da vida, sempre, né, porque Deus pode mudar as coisas miraculosamente quando Ele quiser e bem entender.
Então nós precisamos confiar nisso. Inclusive, essa semana, eu assisti aquele documentário do Brasil Paralelo, né? Human Life. E lá eles citam um exemplo de uma associação católica lá acho que em Petrópolis, não sei, que cuida de crianças com algum tipo de deficiência. E que trata de crianças também que têm algum tipo de deficiência por conta de aborto mal sucedido. Mãe que tenta abortar, não consegue, a criança acaba nascendo, mas aí nasce cheio de sequelas. E aí, ele cita lá um caso de um menino que nasceu com um mínimo, sim, só algumas questões, é considerado, segundo lá o documentário, anencéfalo, né, não tem cérebro, apesar de ter a caixa craniana perfeita e tudo mais, mas não tem massa cefálica, e o menino já está, na época da coisa, está com 6 anos. Né? Então, até como nós tratamos a semana passada, que há uma possibilidade dentro do hierarquismo, uma vez que a vida da mãe vale mais do que a vida intrauterina, se há um risco de vida da mãe, ou no caso já foi detectado uma anomalia que vai fazer com que essa criança não tenha expectativa de vida, que a mãe poderia, então, decidir, né, com o amparo do governo, com o amparo estatal, mas aí você tem esse exemplo aí. Até a semana passada eu não tinha conhecimento de nenhuma criança que nasceu sem cérebro de sobreviver mais do que alguns meses. E esse caso lá, nesse documentário, depois se você tiver acesso lá, vale a pena assistir, cita lá o caso do rapaz, menino, né, que está com 6 anos, e pelas informações depois, porque já faz alguns anos que foi gravado aquilo, já está aí já com 8 ou 9 anos, uma coisa assim. Né? Debatendo sobre. Então, quer dizer, o padrão moral é sempre confiar e preservar a vida. Né? Apesar que temos uma postura mas o crente que confia no Senhor, ele tem que esperar sempre a expectativa de que Deus muda e que a vida pertence, portanto, ao Senhor. Então, nas questões normais, o absolutismo aqui deve ser colocado em prática como temor e demonstração de confiabilidade no Senhor. Então vamos lá, entrando nesse assunto aí do 7º mandamento, né, então vamos ver aqui algumas situações que envolvem questões relevantes aí sobre o 7º mandamento que nós vamos trabalhar aqui durante essas aulas que teremos sobre o princípio moral do 7º mandamento. Qual que é a moralidade por trás desse padrão não adulterará?
intenção. Então, existe um entendimento bíblico de várias práticas que e são caracterizados como quebra do sétimo mandamento. Nós vamos olhar, por exemplo, lá para Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, que diz, inclusive, que por conta da impureza, Deus instituiu o casamento. E aquele que está abrasado deve casar, justamente para não cair na prostituição, na promiscuidade, inclusive no adultério. E o texto também nos diz que é responsabilidade dos cônjuges suprir um ao outro sexualmente. Então você pega, por exemplo, uma situação, né? O marido não procura a esposa, sei lá 6 meses, né? E não suprir a necessidade de afetividade sexual dessa esposa. Ou vice-versa. A esposa não procura esse marido há tempos de não suprir a sua necessidade física e sexual, que é, segundo a Bíblia, uma necessidade que não é pecaminosa. Né? Pecado faz que você faz sexo fora dentro desse contexto. O marido não supre a necessidade dessa mulher ou a necessidade do cônjuge, e aí, inclusive, coloca essa mulher ou esse cônjuge numa você definir quem é então o culpado, quem que não é o culpado nessa história, não é fácil. Então, quais os amparos bíblicos e como que a igreja deve lidar com essa situação para determinar, então, quem é culpado e quem é vítima num contexto de adultério, e por que isso é importante na visão bíblica? Porque na visão bíblica, somente a parte vítima de adultério pode requerer o divórcio e, consequentemente, casar de novo. A parte culpada na história é como se fosse morta. Então ela tem que se fazer eunuco. Se ela realmente ela tem que se fazer eunuco por causa do reino. O que é se fazer eunuco por causa do reino? Nós vamos estudar o que é ser eunuco, por que existe eunuco de nascença, por que alguns homens fizeram pais, e por que alguns, por conta do reino de Deus, se fizeram eunucos, como Jesus cita lá em Mateus 19. Então, eles são assim, não tem que chegar uma conclusão. E a questão da poligamia? Eu posso ter mais de uma mulher ou mais de um marido? E a questão do divórcio? Está relacionada à quebra do sétimo mandamento? Quais casos? O divórcio na visão bíblica? Qual que é a diferença, ou se existe diferença, entre divórcio e repúdio? Eu vou falar aqui, anarquismo,
permitido o divórcio. Então, tem muito assunto relacionado ao sétimo mandamento. Inclusive, o nosso catecismo, né, maior de Westminster, você vai ver que, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem pecados proibidos. Você tem pelo menos, eu acho que uns 40 pecados que são, que a prática deles caracteriza a quebra do sétimo mandamento. É ótimo, pode ler lá à vontade, tá bom? Então vamos lá, tudo bem até aqui, irmãos? Deu para ter uma noção geral do que nós pretendemos trabalhar aqui e, obviamente, discutir o princípio moral por trás do sétimo mandamento. O que Deus quer com esse mandamento, não adulterarás? Né? Qual que é o padrão moral que se espera do cristão? E é importante nós estudarmos isso, irmão. Primeiro, como nós já dissemos desde o início, a igreja cristã contemporânea desprezou o padrão da lei moral há anos. A igreja evangélica protestante não tem tratado da prática moral dos membros há décadas. Tem igreja já aí 60, 70, 80 anos de história de igreja que nunca se tratou do princípio moral. Que trata, por exemplo, de igreja simplesmente como a reunião de um grupo de pessoas para adorar a Deus. O que você faz da porta para fora, pouco importa. Tanto que a própria marca da igreja, que é a disciplina eclesiástica, já não existe em quase 90% e 95% das igrejas. Ninguém mais trata disso. É até proibido falar. Porque você fala que a igreja vai tratar da sua prática moral e vai puxar a sua orelha e vai te repreender, ou vai te admoestar, ou vai te chamar à ordem diante de uma prática que porventura você faça lá fora, as pessoas falam, não, então estou fora dessa igreja. Onde já se viu um negócio desse? Né? E aí causa, inclusive, outros problemas. Não, a igreja local ela não tem que se meter na vida dos outros. E aí, então, a igreja se transforma num centro de entretenimento apenas, né? Um ambiente de agradabilidade social, onde as pessoas vêm para passar ali alguns momentos, receber alguma instrução que não os confronta, porque a minha vida já é difícil, então eu já venho na igreja, né, para ter um momento de paz, aí vem uma palavra dura para mim, puxando a minha orelha para eu mudar de vida, puxando a minha orelha para que eu ande em piedade, em santidade. Não, nós queremos uma igreja que não trate das questões morais, né, que mantenha as pessoas, mesmo em adultério, atuando, né, nos departamentos da igreja, que mantenha as pessoas com vida promíscua, ensinando as nossas crianças na escola dominical, que mantenham a nossa juventude com liberdade para escolher o gênero que elas queiram, né? Inclusive com os nomes sociais que elas decidirem, não é verdade? Então, queremos uma igreja que seja adaptada à realidade moral do mundo, e não uma igreja retrógrada, uma igreja que defenda um princípio moral de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, de 6.000 anos atrás. Nós estamos no século XXI, 2022, né? Então nós precisamos, como diz aí os hereges contemporâneos, atualizar as escrituras. Vamos atualizar as escrituras. A igreja, o pregador ele não pode fechar a porta do céu para os ouvintes. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que esses pregadores do nosso dia têm aberto, escancarado a porta do inferno, né, para os ditos membros ou discípulos dessas igrejas. Porque, na verdade, a porta que vai para o inferno já é larga. O cara ainda incentiva, né, como pregação, de disciplina eclesiástica, de um padrão moral que a própria palavra de Deus prevê, dizendo que a Bíblia não é bem assim, que você tem que atualizá-la, então as coisas complicam. E por conta de tudo isso, falar de prática moral, hoje nós chegamos numa geração
que nós temos que fazer o seguinte nessa geração. Para que consigamos salvar a igreja geração que aconteceu. Eu, na situação, por exemplo, eu me deparei quando enfrentar a igreja presbiteriana de 24 anos. Trabalho com evangelização, qual é o risco que você tem? O evangelismo, o cara se converte, aí ele vem para a igreja, aí ele fala assim, eu sou sua família, sua filha, sua família, sua. A gente pergunta assim, sua mãe, sua filha, sua neto? Não. Essa aqui mais velha, essa é a minha primeira esposa. E o resto é assim aconteceu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a 10 não estou tendo 6 anos de idade, 7 anos de idade. Mas a esposa dele está por volta da de 6 anos também. Né? Então, você corre o risco de ter uma situação dessa na igreja. Aí o que você faz? Aí você fala para o cara, só meu amigo, fisicamente falando, é poligamia, então faz o seguinte, fica com a velha. É melhor que você mantenha esse padrão. Agora, você faz vistas grossas no primeiro momento, só que ensinando os filhos dele que esse já não é o padrão mais. Isso, né? Fala contra o Bíblia, né? Isso é um momento. Então, veja, o que você faz, então, dentro de uma situação dessa? Da moralidade. Então, na primeira geração, você misericórdia, e ora, e manda o cara, inclusive, cuidar bem das 10 esposas dele, para que essas esposas não fiquem desamparadas e procurem o adultério. Só que começa a ensinar o seu filho, tem 40 filhos, você começa 80 filhos dele, a mulher me ensinou a minha 2 filhos de cada mulher, então, aí você chega com esses caras, e aí você vai ensinar, seu pai teve 10, mas você não pode. Se o cara se converter, ele vai assumir esse mesmo padrão, e aí você começa a partir da segunda, terceira geração, arrumar a casa. Graças a Deus, não teria nem casa aqui, né? Lá. Mas nós fizemos já, era refrigerante, converter, e aí já era divorciado. E tinha um casinho, um pedreiro lá que a gente evangelizava. E aí você tem, hoje, um contexto de famílias mosaicas, né? Pessoas que já viveram, outras famílias que já casaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e que agora estão dentro da igreja. E às vezes acontecem situações até mais extremas,
por exemplo, se eu passei aqui há 15 anos atrás, eu encontrei o Antônio com a Bernadette. Aí eu volto e tinha lá o Benedito com a Margarete. Aí passa-se 10 anos, você volta, aí você chega com o Antônio, cadê a Bernadette? Não, não é aqui da Bernadette, agora deixa eu colocar a Margarete. Aí você chega pro outro lá, a Margarete agora é do Antônio, agora e a Bernadette você tem um. Trocamos os casais. Aí coisa linda, maravilhosa. E agora eu tenho mais 3 filhos com a Bernadette, tem uns 8 com a Margarete, e aí a gente. E agora, tudo irmão? Tudo irmão. É uma festa, um convívio fraternal maravilhoso, lindo, né? Na igreja, e fantástico. Aí você fala assim, e agora? Como vamos lidar com esse negócio? Né? Aí o primeiro filho do Antônio com a Bernadette quer casar com a filha. O Benedito com a Margarete. Eles não são irmãos, agora não são irmãos, mas não são irmãos. Então eles podem. E aí? Aí você fala, nossa, pastor, que absurdo. Não, amigo, isso está acontecendo hoje na igreja contemporânea. Agora, por que a igreja cristã chegou nesse patamar? Porque há 30, 40 anos ela deixou de falar da moralidade bíblica, o princípio que Deus quer para a sua igreja. E aí então nós chegamos num patamar novamente, que a gente tem que voltar a falar sobre isso, tentar igualar o padrão moral de todo mundo de novo. O abandono, o descrente que abandonou o crente, o cônjuge de crente, e aí de repente você tem um cônjuge fiel que vai ter que casar de novo, porque foi abandonado pelo descrente, ou porque foi vítima de adultério, o cara adulterou, fugiu para outra, ou fugiu para o outro. Então, você tem mais essas situações que vão acontecer, que faz, infelizmente, parte, né, do contexto natural aí, do ponto da pecaminosidade. Que não é simplesmente um problema que a igreja causou por falta de ensino. Uma situação que pode acontecer a qualquer instante. Né? Deu lá uma louca lá, o cara resolveu abandonar a família e foi embora. E fazer o quê? Acontece. Então, esse contexto que nós estamos vivendo. E às vezes, irmãos, não digo constrangedor, porque é a palavra de Deus, você não tem que ter constrangimento para falar a palavra de Deus. Mas é uma situação que, mesmo numa cidade como a nossa, no contexto de uma igreja, com um padrão bíblico relevante, nós temos, eu não tenho esse dado preciso, mas sem medo de errar, pelo menos 50% das famílias que têm algum caso de situação de separação, de divórcio, de adultério, de abandono, ou de novo casamento, de casamento não crente, ou coisa desse tipo, ou uma situação que não esteja dentro do padrão moral que a Bíblia realmente espera daqueles que têm a Deus e andam na sua palavra. Né? Então, apesar de toda a situação que essa geração pode trazer desconforto, é um assunto que nós temos que trazer à baila para, principalmente, auxiliar os nossos jovens que estão aí nessa expectativa de formar família, né? Famílias santas, e os nossos pequenos, principalmente os nossos pequenos. Porque se hoje a nossa criançada seguir o padrão que está sendo estabelecido na nossa sociedade, vai ser um negócio terrível. Inclusive terrível não só para a igreja, mas para a nossa sociedade.
famílias desestruturadas e divididas, e geram crianças com mais crise de ansiedade, geram crianças com mais envolvimento com drogas, com prostituição, com libertinagem. Isso traz mais gastos para a sociedade, gera falta de investimento, ou seja, prejudica em todos os sentidos. Né? Essa é uma das características que o marxismo cultural tem trazido para a nossa sociedade. Destrói-se o padrão de uma família dentro dos parâmetros que a Bíblia apresenta, e isso então acaba trazendo um efeito dominó, não só para a questão emocional, psicológica, para a questão da criação de filhos, mas até para a situação do PIB do país. Imagine, eu acredito que a gente não tem também esse estudo, mas imagine o problema que é a questão de pensão. Quanto o governo não gasta para garantir às crianças o direito de receber uma ajuda dos pais que se separaram e abandonaram a família? Imagina, delírio para lá e para cá, polícia civil para lá e para cá, para prender esse cara que não dá. Imagine o gasto que se dá por conta disso. E esse é só um pequeno detalhe do problema social e judicial que nós temos por uma falta da moralização do princípio do casamento. E aí, se a esposa tem um filho de cada marido, por exemplo, o negócio triplica a questão do problema, quadriplica, vira uma situação complicada. E que, inclusive, imagine isso emocionalmente com os filhos. O fulano é meu irmão ou não é meu irmão? Não, ele é meio irmão. Meio irmão? Como funciona isso? É irmão ou não é irmão? Mãe, por que o meu irmão foi passar o dia dos pais com o pai dele, se o outro pai daqui que também não é o meu? E por que o meu pai não veio me buscar para passar o dia dos pais com ele? Olha, emocionalmente você imagina como que essa criança vai crescer. Já dentro de um contexto de ambiente, papai e mamãe se amando, bonitinho, organizadinho, tendo lá dificuldade no dia a dia, mas dentro de um contexto de uma família estabelecida no padrão, onde traz segurança, as crianças já estão cheias de ansiedade, já estão em crise. Imagine um contexto totalmente contrário ao padrão moral. A gente viveu isso com as crianças no período, quando elas eram pequenas, no colégio, na classe delas, eu e a Clarissa éramos os únicos pais que estavam juntos. Uma classe inteira de crianças. Os meus filhos eram os ETs. Isso, ai, não era sua mãe. Mas você tem pai e mãe que moram junto? Sim. Como que é? Nossa, deve ser horrível. Esse é o padrão. Vai ser tema do próximo glória. Por quê? Porque alguém estava assistindo alguma coisa junto das crianças. Nem lembro mais. Sabe quando você está passando assim e tal? Aí alguém falou assim: eles já estão juntos há muito tempo. Eu acho que deu lá, não sei quantos anos estava junto. Foi o cara que estava assistindo. Falou lá, acho que era 13 anos. Como se fosse uma eternidade. Porque 13 anos hoje de vida conjugal, meu amigo, não pega esse negócio. Por quê? E a maioria dos cristãos entende isso como normal. Por quê? Porque
Porque nós, durante décadas, fomos discipulados a desprezar o matrimônio. A partir do momento que o adultério deixou de ser crime, o negócio virou uma várzea. E aí o que acontece? Abriu-se a caixa de Pandora, né? Abriu-se a porta para todo tipo de práticas de satisfação sexual. A revolução sexual, né, que é dito, na verdade, foi uma ótima sacada de Satanás. Debaixo da bandeira das mulheres que são mais liberdade. Amiga, eu só olhar para a Bíblia. A Bíblia, há 2000 anos atrás, diz que o marido não tem direito ao seu próprio corpo, sim a esposa. E que o marido é responsável para satisfazer sexualmente a sua esposa. Se a gente tivesse colocado isso em prática desde quando Paulo ensinou lá no ano 50, né, quase 2000 anos atrás, as mulheres teriam vivido uma liberdade sexual dentro do casamento tranquilamente. Se você for aplicar o princípio de Provérbios 31, a mulher virtuosa, verso 10 ao verso 11, a gente está estudando aí nas emocionais diárias. Se você aplicasse os princípios de liberdade, de atuação, de dependência que a mulher é descrita ali, há 3.000 anos atrás, praticamente, as nossas mulheres já estariam vivendo muito melhor do que as que vivem hoje. Dentro do padrão de liberdade, de trabalhar fora de casa, de ter o seu próprio dinheiro, de ter a sua própria, seu próprio trabalho, as suas próprias decisões, mas sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser esposa, sem deixar de ser virtuosa. O problema é que a gente desprezou as escrituras e começou, depois do humanismo, começou a pensar que as verdades só vinham das ciências. Aí gera essa ideia de que a mulher está, coitada, ela foi escravizada, né? Que nunca teve liberdade, que o feminismo, que é o movimento que vem trazer liberdade para nós, as mulheres bíblicas são livres desde sempre, irmãos. Você pega o padrão de Provérbios 31, o que essa mulher fazia como mulher virtuosa. Tem mulheres hoje que não têm a liberdade que a mulher virtuosa tinha. De ter o seu próprio dinheiro, de ter a sua própria profissão, de adquirir uma propriedade no seu nome, de plantar uma vinha, de abrir uma empresa, construir cintas, ter um grupo de vendedores externos. Quem inventou a Maria foi o Provérbios 31. Esse negócio de produzir, pôr na mão de mercadores, de ir e tal, de ser como um navio mercante, de ir longe, de levar o seu produto e ao mesmo tempo comprar um produto de melhor qualidade, a um preço menor. Isso está lá em Provérbios 31 há 3.000 anos, praticamente. Só que, infelizmente, cada geração que nasce, ela recebe a influência da sua própria geração. E aí nós nascemos numa geração podre. Hoje as nossas vós foram discipuladas, né, pelo programa matinal da Rede Globo, onde Marta Suplicy e o, como chamava lá o deputado, Clodovil, ensinavam sobre sexualidade para as nossas mães, avós e as nossas irmãs mais velhas. Meu Deus do céu, que padrão de família. Enquanto o marido saía para trabalhar, ralar, a mulher ficava em casa ouvindo a palestra coaching do Clodovil da década de 80. É lógico que o Clodovil agora, antes de morrer, era muito melhor do que o Clodovil da década de 80. Agora, antes de morrer, você fica ali. Apesar da sua definição sexual, ou escolha dele, ele tinha um padrão, inclusive moral, muito melhor do que muita gente. E deixava
isso claro nas vezes que ele se pronunciava lá na Câmara. Agora, Marta Suplicy, sexóloga, minha mãe, inclusive, eu pequenininho, 6 anos, 7 anos, não sabia nem ler. Inclusive, eu perguntei para minha avó, o que é isso? Mas era o pequenininho lá embaixo lá. Sexóloga, 1980, 81, 82, sei lá. Aí minha avó até desconversou, como vai explicar isso para uma criança de 6 anos que é sexóloga? Nem ela sabia, mas estava ali recebendo a influência. Aí o que aconteceu com o matrimônio? Não é. Hoje você fala em casamento, vai organizar para você. O casamento, você está louco. Isso aí é coleira. Isso é algema. Isso aí é uma coisa terrível. Por quê? E não vamos longe, irmãos. A gente conversa hoje com as nossas crianças de 9, 10 aninhos. Pergunta para as suas meninas de 9, 10 anos se elas querem casar. Você vai encontrar aí um punhado delas que não quer. Sempre na visão bíblica, a melhor coisa, o melhor projeto que um homem ou uma mulher pode fazer é a formação de uma família no padrão bíblico. Não, mas hoje o projeto é outro. O projeto é pós-doutorado em Marte. Depois que eu fizer pós-doutorado em Marte, aí eu penso em formação de família. Aí, para alcançar o projeto de pós-doutorado em Marte, aí eu tenho que liquidar o planejamento todo. Se não engravidou, eu faço uma punhada de aborto, porque eu preciso terminar o meu pós-doutorado lá em Marte. E se abrir Júpiter, Saturno, eu vou para lá também. Mas aí depois eu penso em família. Aí depois, quando eu penso em família, aí não consegue engravidar mais. E já perdeu os melhores anos da vida na perspectiva da formação familiar. E aí? Bem, a nossa geração está colhendo os frutos daquilo que foi ensinado. Hoje o matrimônio é algo que não é digno, que é gelado. E maternidade, então, é algo terrível. Aí algumas que ainda dizem, pensam na questão da produção independente. Entra lá no site lá, vou comprar um esperma. Característica do esperma: alto, loiro, olhos azuis. Não é esse esperma que está muito caro. Então, peraí, deixa gordinho. Esse cai com gordinho, então está em promoção. Aí compra o esperma, recebe em casa, faz a aplicação. Estamos chegando nesse padrão. Estamos chegando nesse padrão. Como se fosse uma coisa. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Verso 4. Na visão bíblica aí, que trata da questão dos direitos sociais, veja qual é a visão bíblica a respeito do matrimônio. Vamos ler juntos? Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos, seja o quê? O matrimônio. Bem como o leito sem mácula, leito sem mancha. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. No contexto do Testamento, como dever social, considerar o matrimônio como algo digno e algo para ser puro, sem adultério e sem impureza. Esse é o padrão.
depravada que dá medo de ser casado. Fala, eu vou casar e você chifrudo. Vou casar e você chifrudo. Mas está tão natural esse negócio. É como se isso fizesse parte da cultura. Então, para não sofrer, é logo em casa. Para não passar pela possibilidade, né, de uma dificuldade, então, melhor ficar tentador. Agora, essa é a solução bíblica? Não. Agora, é lógico, eu concordo que a gente tem que arrumar muita coisa, inclusive dentro da igreja, para que a gente consiga de novo começar a pensar em relacionamentos dignos, puros, que glorifiquem ao Senhor. Por isso, estudar a respeito do sexto mandamento é extremamente essencial para a nossa geração. Então vamos lá. Para início de conversa, então, vejamos alguns significados básicos aí sobre os termos relacionados ao sétimo mandamento. Bom, eu não tenho pressa aqui, você sabe disso, mas eu quero que você não saia daqui com então não adulterarás. Esse é o sétimo mandamento. Então, a primeira questão que aparece aí é adultério. Vamos tentar definir aí o adultério. O que é? Questões relacionadas ao sétimo mandamento. Questões relacionadas aos pecados da sexualidade. Então, adultério refere-se ao pecado sexual de pessoas casadas com alguém que não seja o seu cônjuge. Então, isso é a definição de dicionário. A definição bíblica é muito mais ampla. Tá? Mas vamos começar do básico. A definição do senso comum. Então, refere-se a um pecado sexual de pessoas casadas com alguém que não seja seu cônjuge. Então, se eu não sou casado, né, e tenho relação sexual com outra pessoa que não é casada, na perspectiva da definição do termo, não seria adultério. Adultério refere-se a pessoas casadas. Tudo bem? Essa é a definiçãozinha de dicionário. Como eu já disse, na perspectiva bíblica, amplia-se. Tanto que nós vimos lá em Mateus capítulo 5, de 27 em diante, na visão de Jesus, a intenção impura já é quebra do sétimo mandamento. Na visão bíblica, o significado de adultério é muito mais amplo. Aí vamos começar devagarinho. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Outro termo relacionado então ao sétimo mandamento, que é a fornicação. Expressão de dicionário. Refere-se à relação sexual voluntária entre pessoas não casadas entre si. Inclui também o adultério, o incesto, o homossexualismo, a prostituição e a própria idolatria, já no contexto bíblico, que é associado quando você adorar outro Deus, significa que você está cometendo adultério contra o Senhor. Então, é nesse contexto. Então, vem a palavra fornicação, vem do grego, porneia. Então, que vai sair depois, pornografia e tantas outras palavras relacionadas à prática de fornicação, e não necessariamente adultério. Então, basicamente, adultério, prática ilícita sexual cometida por pessoas casadas com pessoas que não sejam o seu respectivo cônjuge. E fornicação é toda a prática imoral de promiscuidade e sexual relacionada entre pessoas não casadas. Né? Então, casal de namorado que tem relação sexual de casado. Fornicação na questão específica do termo. Relação homossexual. Fornicação na expectativa do termo. Mas que, dentro da visão bíblica que eu estou falando, é bem mais ampla, acaba caindo na quebra do sétimo mandamento. Então, adultério, pessoas casadas, fornicação, pessoas não casadas e geralmente prática voluntária. Né? Porque
Porque se não for voluntário, aí já cai na perspectiva já de abuso sexual, enfim, por aí vai. Tá? O que mais? Incesto. Incesto refere-se à prática de relações sexuais entre indivíduos relacionados entre si, quer pela aliança, parentesco de afinidade, casamento, ou por consanguinidade, parentesco de sangue ou biológico. Então, eu sou padrasto, né? E aí tem relação com a filha da minha esposa, que não é minha filha, mas pela questão de aliança, de matrimônio, de casamento, eu tenho característica de incesto, não só com as minhas filhas de sangue, por exemplo, né? Mas com aquelas que eu também recebi como filhas pela aliança que fiz com a mãe delas quando, porventura, me casei com elas. Então, incesto, prática de relação sexual de indivíduos que tenham proximidade de parentesco, ou por meio de casamento, ou por consanguinidade. Inclusive, dentro do nosso padrão de confissão de fé, é proibido o casamento de primos. Pastor, eu conheço um monte de gente que casou, que é primo, que é fulano, dentro da igreja, se for aplicar rigorosamente a perspectiva da nossa confissão de fé, é passivo de disciplina. Mas apaixonou pela prima, fazer o quê? Então, tá, casou. Você vai estar trazendo um risco a mais para uma situação, criando um possível problema aí. Na geração do filho, pode trazer alguma deficiência, né? E se não logo na primeira, na segunda geração, coisa desse tipo. Então, são situações que a palavra de Deus tenta nos preservar. Tá? Conheço, dentro da igreja, pessoas que são filhos, casados, têm filhos, inclusive conheço. Mas a misericórdia, eu costumo sempre dizer, a misericórdia de Deus sobre a vida de alguém não te dá liberdade para tentar ser alvo da mesma misericórdia. Pode ser que essa misericórdia não recaia sobre você. Então é melhor obedecer. Pastor, eu conheço, para mim, a misericórdia. Casou com a prima, tudo certo. Olha, não sei quantos filhos, tudo lindo, bonitão. A misericórdia de Deus sobre alguns não abre as portas para ele obedecer. Ele pode ser punido, seja diferente. Pode ser a misericórdia que alcança. E aí eu não risco de botar correndo sem precisar. Tudo bem? Dá uma olhada comigo lá em Levítico, capítulo 18. Dentro da própria lei, até civil, vamos assim dizer, né? Lógico, tocando na perspectiva moral, mas você tem aí um capítulo específico no livro da lei, Levítico, sobre os casamentos ilícitos, inclusive uniões que são abomináveis. Vamos tentar dar uma geral aqui para que a gente possa pensar em situações. Por que é importante talvez ler esse texto aqui? Porque hoje em dia, irmãos, eu lembro que há 22 anos atrás, quando eu já ensinava isso na igreja, eu chamava atenção para que chegaria um dia que haveria pessoas defendendo a pedofilia. Isso apareceu lembrando isso. Aí na época falar isso, eu falei, não, isso não é louco. Não se viu. Alguém defender a pedofilia? Não, louco. Não demorou muito para começar a pipocar casos, e além de casos, aparecer pessoas defendendo uma legislação que permita na questão da pedofilia, que é o casamento dos adultos com crianças. Lá para saber que é pedofilia, vou levar uma pergunta. A sua dúvida pode ser de um monte de gente.
é a prática de adultos querendo ter relação sexual com menores, ou com crianças. Dentro da cultura, por exemplo, islâmica, é permitido, por exemplo, um homem se casar com uma menina de 7 anos. Só que ele não pode ter relação sexual com ela até ela menstruar, só depois da menstruação. Mas o profeta ele se casou com uma menina de 6 anos, né? Só que ele era bonzinho, deixava a menina brincar, né? Deu um boneco de presente para ela. E aí esperou então ela ter as regras, e aí a partir só depois disso então que ele consumou o casamento propriamente. Olha que coisa linda, né? Então, você vê que o negócio, isso já há 1400 anos, né? Então, dentro da cultura islâmica, essa questão da pedofilia nunca é vista como pedofilia, desde que você case, né? Então você pega os caras lá, 40, 50 anos, casando com as menininhas de 12, 13 aninhos, e até mais novas. Só que se ele casar com mais nova, ele sabe que ele tem que esperar. Em tese, ele tem que esperar. Você acha que ele espera? Tem gente que ainda acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e coisas desse tipo. Mas, na tese, ele teria que esperar. Tá? Então, aí você fala assim: não, o Ocidente vai abraçar um negócio desses? Quando não, isso é um absurdo, amigo. Tem deputado louco entrando com projeto de lei para isso. E a tese é simples. Alternativa ética, situacionismo. Eu amo. Que mal, vamos imaginar um homem de 60 casando com uma moça de 30. A sociedade fala: não, mas ganha 30 anos, vai fazer o quê? Ela tem 30 anos, ela sabe muito bem o que ela quer. Então, tá bom, o problema dela, né? O cara tem 60, ela tem 30 anos. Aí qual é o argumento do cara? Quando eu tenho 30 e ela só tem 1 ano de idade, é o mesmo amor, cara, é a mesma diferença de idade. Que culpa tenho eu de ter nascido antes? Hoje eu estou com 36, ela está com 7. E nós nos amamos, eu me dei, eu quero. Que mal tem isso? Porque quando eu tiver 60 e ela tiver 30, todo mundo vai aceitar. E é amor. Eu não tenho culpa se o tempo me aprisionou. Olha a argumentação dele. Ele ama. Aí tem uma música, inclusive, de um grupo gaúcho, né? Onde o cara canta o desejo sexual dele com uma menininha de 6 anos. E a música do cara, ele vibra em olhar aquelas perninhas finas. Olha essa coisa ridícula. Está mais perto da gente do que a gente imagina. E agora, por que chegou tão perto da gente? Porque a igreja simplesmente negligenciou o ensino da lei moral. A igreja negligenciou a parte da disciplina eclesiástica, o ensinamento de que o matrimônio deve ser digno de honra e de que os princípios morais devem reger a vida de todo aquele que diz que realmente é crente em Cristo Jesus. A igreja deixou passar. E aí nós estamos colhendo o fruto disso. Então, veja aí, então, é importante dar uma lida em Levítico 18. Então, vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos, guardareis cumpridos. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez.
Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. No caso, se ele tiver mais de uma mulher, ou se a sua mãe morreu, ele casou de novo, você não vai dormir com a madrasta, né? Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe, no verso 8. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Mesmo no caso de meia-irmã, né? A nudez da filha do teu filho, da neta, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ou seja, da tua tia. Ela é parenta do teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia, casada contigo, no caso, né? A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não descobrirás a nudez. Por que Deus está falando de todas essas situações? Porque não é Egito, não, isso aqui era normal. Tudo bem? Verso 16: a nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez da cunhada, né? É a nudez do irmão. A nudez de uma mulher e sua filha não descobrirás, não tomarás a filha do seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. No caso de ter duas parceiras sexuais, né? O cara é casado com duas mulheres, então já estou em poligamia, dentro daquela situação que ainda era não permitido, mas tolerável, acho que o termo é esse. Aí eu tenho duas esposas, então eu vou ter relação com as duas ao mesmo tempo. Nem isso era permitido, né? Uma vez que a poligamia era tolerada. Tá certo? O que mais? Não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, ou seja, matar a criança, quer dizer, a ideia, né? Nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Não, nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele, é confusão. Aí você fala assim, pastor, isso não existe demais. Eu quando pastoreava lá em Jabuticabal, quando da Unesp na Jabuticabal, nós tínhamos assim, histórias absurdas, né, relacionadas à bestialidade, manter relação sexual com animais, tanto homens quanto mulheres. Como isso é absurdo. Irmãos, a nossa sociedade, você pecaminosa, é uma sociedade doentia. O homem caído, ele é totalmente depravado. Por isso que Deus, inclusive, trata dessas uniões abomináveis. Né? E mais, com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todos que fizeram alguma dessas abominações, sim, aquele que as cometerem serão eliminados do seu povo, inclusive aplicado com pena de morte. Portanto, guardareis a obrigação que tens para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e
e não vos contaminareis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, irmão, nós temos aqui então uma gama de práticas ilícitas, abomináveis à visão de Deus, porque quebra o princípio moral do sétimo mandamento, que é a dignidade do matrimônio, a dignidade da família, a preservação da sexualidade, no padrão que Deus estabeleceu. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade cujo padrão moral em relação ao sétimo mandamento é totalmente avessa. Né? O princípio que é ensinado é o seguinte, meu amigo: satisfaça as suas pulsões, satisfaça a sua vontade. Não fique com desejos sexuais embustidos. Seja homem com homem, mulher com mulher, cavalo com homem, cavalo com mulher, égua com homem, cavalo com mulher, seja o que for, cachorro. Não tem limites. Agora, por quê? Tem igreja que defende a tolerância desse tipo de coisa. Então você fala: pastor, ele se apaixonou pelo cavalo. Você vai casar com o cavalo. O senhor não faz casamento? É criação de Deus, pastor. Deus que fez, é um bonito. Você sabia o carinho que o cavalo tem com ele? Aí vocês falam assim: não, é sério, pastor? Quanto? E daí para pior. Quando a igreja para de tratar das questões morais, irmãos, a sociedade entra no seu pior padrão. Quando Deus entrega o homem às suas, como diz o Romanos capítulo 1, né? As suas disposição mental reprovável, a sua disposição mental reprovável, são práticas abomináveis, uma em cima da outra. E isso acaba batendo na nossa porta. Dentro da visão do apóstolo Salvador, né? As trevas vencem, a podridão vence. E a igreja fez isso. Os nossos pastores antigos vão ser cobrados disso, irmãos. Essa geração de pastores que negligenciou o ensino da prática moral dentro da igreja vão ser cobrados. Porque eles foram cúmplices dessas obras infrutíferas das trevas. Quantos e quantos escândalos, durante a minha mocidade, por exemplo, de líderes da igreja de práticas abomináveis. Presbíteros vivendo na promiscuidade, na prostituição, no homossexualismo. Líderes. Pedofilia dentro da igreja. Não é só coisa da igreja católica, não, irmãos. Dentro da igreja protestante, nós temos casos e casos que foram abafados. Dentro do nosso presbitério, 70 anos do nosso presbitério, quantas e quantas histórias vergonhosas e que o presbitério não fez absolutamente nada desses pastores. Que viviam uma prática de abominação. Mulheres de pastores vivendo de promiscuidade, adultério constante, e a igreja, o que o presbitério fazia? Quando a igreja descobria, aí mudava o cara de lugar, simplesmente. Então vamos transferir o fulano daqui para o Taquaritinho para a Bahia. Bahia para o Horizonte. Tem 17 igrejas, 14 cidades, então dá para o cara, no mínimo, viver aí 28 anos, e a cada 2 anos só que descobria. Tivemos um caso, uma mulher vivendo a prática do homossexualismo 27 anos no presbitério.
presbitério. E o presbitério não faz nada. E o pastor, sabendo que a esposa vivendo na prática do pecado, tolerando esse pecado há 27 anos. E aí quando alguém descobria na igreja, ele disciplinava o cara. Aí você acha que um cara desse, que vive na prática do pecado dele, vai aplicar disciplina nas ovelhas? Não, é. Por quê? Aí, meu amigo, vai ser uma igreja cheia de bode, cheia de lobos. Porque a ovelha vai ser devorada ali. E é isso que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. A igreja precisa buscar de novo o padrão que o próprio Deus revelou na sua palavra, para que o matrimônio seja considerado novamente digno de honra. Que tenhamos mulheres idosas que sejam capazes de ensinar as mulheres jovens, recém-casadas, como diz o título, a amarem o marido e seus filhos. Vai chegar, se a gente continuar nesse padrão, vai chegar um tempo que nós vamos ter mulher casada com mais de 40 anos e aí não vai poder ensinar as mais novas, não está a respeito de nada. O casamento vai ser um negócio, vai ser manchete, olha, um louco resolveu casar. Vai ser. Mesmo porque hoje a estatística já é mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. E aí você fala, por que termina em divórcio? Dentro da igreja, estou falando de estatística de igreja. Por que termina em divórcio? Porque o matrimônio já não é digno de honra. Não é tido mais como um mecanismo para glorificar o nome de Deus. No nosso contexto, o matrimônio não é sacramento, nós sabemos disso. Mas, ao mesmo tempo, o padrão do convívio conjugal é o padrão que o próprio Deus estabeleceu. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. E a mulher tem que amar e respeitar o marido, sendo-lhe auxiliadora. Isso não faz dela uma escrava, não faz dela menor. Quando os princípios bíblicos são aplicados corretamente. E aí, quando isso não acontece, a gente ensina para os nossos filhos que aquele padrão é um padrão tolerável, aceitável. A gente tem uma sociedade que ensina, por exemplo, que o menino ele tem que ter experiências sexuais antes do casamento. E se ele não se envolve com muitas garotas antes, ele tem algum problema sexual. E eu nasci fruto dessa geração. Os meus tios me incentivaram desde pequenininho o quê? A ter fornicação. Isso é ser homem. E aí tem muita gente que traz isso ainda para dentro da igreja. Então, os meninos têm que dar uma saída da igreja, tem que dar uma desviada, tem que dar uma. Porque ganhar experiência. Experiência do quê? Experiência de promiscuidade, experiência de pecado, experiência. E o risco de criar uma confusão aí, ter um filho que não foi planejado, ou pegar uma doença qualquer. Isso é machismo. E ridículo. Aí você chega para os seus adolescentes e diz, olha, você tem que esperar um pouco mais para começar um relacionamento, pelo menos na parte final da adolescência, tem criança começando a namorar com 12, 13 aninhos. Os pais incentivando.
O pai já está falando, ele vai começar um namoro, não vai dar certo. O cara vai aguentar 10 anos namorando para passar em vestibular, começar a trabalhar, para conseguir manter a casa. Não aguenta 10 anos. Com 2 anos já estava fazendo bolo e já engravida com 15. Nós vamos ver que desprezar esse andamento, irmãos, é quebra do 7º mandamento. Você colocar 2 crianças, 2 pré-adolescentes ou adolescentes, ou às vezes uma pré-adolescente com um menino mais velho, um cavalão de 17 anos namorando com uma menina de 13. Isso é incentivar a quebra do 7º mandamento. Só um tapado não consegue chegar a isso. Você acha que o menino vai ficar brincando de pegar dedão? Nós vamos namorar. Quantos anos vocês vão namorar? Vamos namorar, pastor. Eu quero fazer faculdade, precisa trabalhar, no mínimo 7 anos. E o que vocês vão ficar fazendo 7 anos? Pegando dedão. Vamos ficar fazendo guerrinha de dedão. 7 anos. Você acha que é isso que vai acontecer? Quando nós desprezamos o matrimônio, nós lançamos os nossos jovens para a parte da promiscuidade. E aí nós destruímos a vida deles. Porque os fantasmas que eles levam depois, no resto da vida, ninguém consegue tirar. Experiências sexuais mal administradas, que eles vão ter que levar depois para o resto da vida. Abusos, vergonha. Quem está fazendo isso? Nós, como igreja. Cuidado. Vimos aqui então 3 termos importantes para entender a quebra do 7º mandamento: adultério, fornicação e incesto. Semana que vem, aí a gente começa ainda a tratar de alguns outros termos, e aí vamos aprofundar os textos bíblicos para que possamos compreender um pouco mais. Mas a ideia é ir a doses homeopáticas, porque aí, se for um dia só, amanhã você já não lembra nada do que eu disse. Então nós vamos devagarzinho, que eu quero fazer o seu cérebro pegar fogo aí, né? Mexer realmente, para que aquilo que você acha que já está tudo certo, você comece a pensar, falando, não está. E ao mesmo tempo comece a arrumar o seu padrão moral hoje, né? E para os seus filhos, para as pessoas que estão perto de você. Porque uma coisa linda, irmãos, que é possível, e que é um dos motivos que faz com que eu continue a confiar no ministério pastoral e a não desistir todo dia que eu levanto de manhã, é que Deus pode restaurar qualquer vida, qualquer história, qualquer trauma, qualquer cabeçada por dentro do seu vida. E Ele pode restaurar as gerações que ainda vêm através da vida da geração que está agora. Então, creio, apesar de você já não qualquer sua história, talvez você tenha uma história que, por conta da condução da nossa geração, não considerou o matrimônio como tipo de honra e que, portanto, carrega em fantasmas. Deus pode restaurar todas as coisas. Não perca isso. Não se esqueça disso. Eu digo que nós não confiarmos que Deus pode restaurar a sua história, aí a gente deixa de crer e deixa de ser crente. Aí eu deixo de ser pastor. O dia que eu não acreditar que Deus pode transformar o pior pecador num homem santo,